Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Iremos falar hoje do aumento do salário mínimo nacional para 2020 de 600 para 635 euros. O Governo publicou recentemente a legislação que aumenta o salário mínimo nacional para 2020 de 600 para 635 euros. Esta lei do Governo teve, infelizmente, a oposição das entidades patronais. E teve a oposição das entidades patronais com o argumento de que a economia, ou melhor, alguns setores da economia, muito importantes, não suportam esse aumento do salário mínimo nacional. Nomeadamente, um dos dirigentes patronais que se manifestou contra este aumento foi Pedro Ferraz da Costa, que durante décadas foi dirigente da Confederação Industrial Portuguesa e que agora é o presidente do Fórum para a Competitividade. Ora bem, é verdade que, ou poderá ser verdade, que há setores da economia que não suportam este aumento do salário mínimo nacional. Mas esses setores da economia não devem ser os setores protegidos. Pelo contrário. De acordo, aliás, com as próprias teorias económicas liberais, há determinado tipo de destruições que são destruições criadoras, no sentido de levarem a uma produtividade maior das empresas, destruindo aquelas que têm produtividade baixa e substituindo-as por outras que têm produtividade mais elevada. Mas parece que para Pedro Ferraz da Costa isso não interessa e invoca a questão das empresas que têm uma produtividade que não suporta este aumento para se mostrar contra o aumento. Claro que aquilo que nós percebemos é que ele é contra o aumento para as que têm produtividade baixa como para as que têm produtividade elevada, porque aquilo que ele pretende é essencialmente os lucros dos patrões e não propriamente o bem-estar social, do modo geral, o bem-estar dos trabalhadores. Aliás, esta questão da produtividade tem muito que se lhe diga. E Pedro Ferraz da Costa, que é o presidente do Fórum para a Competitividade, devia saber, nomeadamente, que a produtividade é uma coisa que não depende dos trabalhadores, no essencial. E não depende por duas ordens de razões. Primeiro, porque no que toca à generalidade das empresas, os custos do trabalho correspondem apenas a 1/3 dos custos globais das empresas. Frequentemente, até acontece haver empresas em que os custos de trabalho são cerca de 15% dos custos das próprias empresas. Portanto, não é um aumento do salário mínimo que irá influenciar de uma maneira decisiva a competitividade das empresas. Claro que a competitividade depende da organização e da capacidade dos empresários para procederem à comercialização dos produtos que eles próprios produzem. E, por outro lado, organizarem a produção de uma maneira eficiente, de uma maneira eficaz para obter qualidade e custo baixo, uma ótima relação de qualidade-custos, para depois poderem maximizar os lucros. Ora, eu vou dar um exemplo sobre a competitividade que mostra até que ponto o Presidente do Fórum para a Competitividade
esconde a verdade aos portugueses. A competitividade é isto. Imaginemos duas empresas que têm, cada uma delas, um trabalhador. Esse trabalhador faz uma carteira de senhora. Esse trabalhador, os dois trabalhadores são igualmente competentes, as matérias-primas são iguais, a qualidade com que saem as carteiras da linha de produção é absolutamente igual. No entanto, um empresário vende uma carteira por 20 euros e outro vende-a por 40 euros. O trabalho foi igual, o tempo dedicado a produzir a carteira foi igual, as matérias-primas dedicadas a produzir a carteira foram iguais e a qualidade final do produto foi também igual. No entanto, a produtividade da segunda empresa foi o dobro da primeira. Porquê? Porque o segundo empresário conseguiu vender a mesma carteira pelo dobro do preço que o vendeu a primeira. É isto a produtividade. E não é outra coisa. Portanto, há que atender a isto para se fixar o salário mínimo nacional. E há que atender a um salário mínimo nacional relativamente elevado para puxar a produtividade para cima. Para incentivar as próprias empresas e os empresários à organização do trabalho e não só à organização do trabalho, da linha de produção, da aquisição de produtos e da capacidade de colocar no mercado aos melhores preços os produtos fabricados. Tudo isso é uma questão de produtividade e é uma questão essencialmente de estratégia empresarial. Infelizmente, aquilo que as entidades patronais e as suas associações, e inclusive o Fórum para a Competitividade, têm colocado em primeiro plano, é o trabalho e não a capacidade ou incapacidade de quem organiza o trabalho, isto é, dos empresários, para levarem a cabo empresas com uma produtividade de excelência, ou uma boa produtividade, uma produtividade que seja capaz de competir com o estrangeiro. Eu não resisto a citar Severino de Faria, Manuel Severino de Faria, que foi um economista português, um dos primeiros economistas portugueses. Portugal nunca teve gente que se dedicasse à economia, mas Severino de Faria, que viveu no final do século XVI, princípios do século XVII, até meados do século XVII, morreu em 1656, Severino de Faria escreveu uma obra de economia notável em que ele disse aquilo que continua a ser verdade hoje e que, infelizmente, os nossos decisores políticos e os nossos empresários continuam a não entender e a não praticar. E eu vou citar Severino de Faria. Diz ele, relativamente aos trabalhadores, que o Estado e as entidades patronais devem, e cito, dar-lhes salários e comodidades convenientes, favorecer os bons engenhos e estimar as invenções e as obras que participem do singular e do raro, e assinalar prémios à perfeição e à excelência. Está aqui todo um programa para a competitividade, todo um programa para o aumento da produtividade. Isto é, dar bons salários e comodidades a quem trabalha. Favorecer mais aqueles que são engenhosos. Favorecer as invenções. O país tem uma enorme deficiência de patentes, nomeadamente de invenções. Era importantíssimo que o país favorecesse as invenções, até as marcas de qualidade, a criação de marcas de qualidade, a internacionalização das próprias marcas. E favorecesse
as obras que participem do singular e do raro, isto é, as invenções, aquilo que é diferente, aquilo que moderniza a economia, aquilo que moderniza os processos de produção, aquilo que torna mais eficientes as empresas. E dar prémios a quem consegue isso. Ora, nada disso é feito como devia ser em Portugal. E era importante que quer o poder político, quer o poder económico, isto é, os empresários, tivessem isso em conta para que Portugal fosse um país onde todos vivessem com um mínimo de dignidade, como já o pretendia, em 1655, Manuel Severino de Faria. E com este apelo, despeço-me. Até ao próximo Política em Pura, no YouTube, na radiotransforma.pt, no Facebook e na rtf.pt. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.